Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela noite de descanso e pela oportunidade de a primeira coisa da manhã é estarmos na sua presença. Isso é muito importante. Senhor, nos dê sabedoria para que possamos entender este capítulo, que não a gente não tenha lições que não são verdade, que não são corretas, e faça com que essa mensagem chegue a muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Larissa, Então, é com a imensa honra que eu passo a palavra para você contar obrigada. essa história para a gente. Obrigada. Então, vamos, para a gente começar, vamos lembrar um pouquinho que no capítulo 56 fala um pouco sobre a família de Eli, né? Sobre como ele não cuidou direito, não educou direito seus filhos. E daí a gente já consegue tirar duas grandes lições. A primeira é que um líder ruim, ele consegue acabar com toda uma nação, né? Ele, por mais que ele fosse um servo de Deus, ele foi um líder ruim, então isso trouxe grandes consequências para o povo de Israel. E a segunda lição também que a gente já tira aqui é a importância, é que a nossa a nossa prioridade precisa ser a nossa família. Ele, eu acredito, eu penso que como o sacerdote, um líder espiritual, ele tinha muitas obrigações ali no tabernáculo, ele tinha muita coisa para fazer. E, porém, ele não soube priorizar. Ele não viu que ele precisava ter dado prioridade para sua família, para os seus filhos, na educação dos seus filhos. E ele falhou nisso. E a gente vê o capítulo 17 todo do livro dos Escolhidos como uma consequência dessa má escolha, dessa coisa errada que ele fez, né? Que não foi educar seus filhos direito. Então, o capítulo 57 ele começa já falando sobre o chamado de Samuel. E o que eu achei interessante é que a primeira frase do capítulo é falando assim: Deus deixou de se comunicar com Eli e com seus filhos. Quando a gente se distancia de Deus, quando nós não ouvimos mais a sua palavra, não temos mais essa conexão, ele não consegue mais se comunicar com a gente não consegue mais ouvir a sua voz e tudo mais. Mas Deus, mesmo assim, ele ainda quis dar um aviso para Eli. E ele usou Samuel para isso. Então, aí a gente começa com aquela historinha que a gente ouve desde criança, né? Que Samuel estava dormindo e ouviu uma voz chamando ele. E é ali que Deus ele fala com Samuel e ele fala uma coisa terrível, né? Ele dá a condenação da família de Eli. E aí eu vou ler um pedaço do que Deus fala, exatamente o que Deus fala para Samuel. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Bem pesado, né? O que essa mensagem trouxe. E eu fiquei pensando, imagina Samuel, que era uma criança, ouvindo aquilo sobre uma pessoa que criou ele, né? Ele provavelmente Samuel amava muito Eli. Então eu imagino que eu ficaria desesperada de ouvir aquilo, né? De ouvir essa condenação de Deus. Tanto que Samuel não queria contar para Eli no outro dia. Deus não mandou contar e ele pensou assim: não vou contar. Tomara que ele não me pergunte o que essa mensagem, o que aconteceu. E mas ele obviamente perguntou. Eu também perguntaria, eu imagino que você também, né? Porque Sim. ele já sabia quando Deus entrou em contato com Samuel, ao invés dele, que era o sacerdote, que era o líder espiritual, ele já sabia que alguma coisa estava errada, que ele já não tinha uma comunicação direta com Deus, que Deus precisou usar outra pessoa. Então, ele foi atrás de saber
o que Deus tinha falado com Samuel, e Samuel contou para Eli. E aí ele teve uma atitude meio que inesperada, né? Ele se curva em humildade, humildemente, e ele diz que aceita aquela condição, aquela condenação. E aí é um momento que eu acho assim perigoso, né? Que a gente pode pensar assim, coitadinho de Eli, ele era um servo de Deus, ele estava arrependido, que dó. Mas a gente vê no capítulo, no decorrer do capítulo, que ele não se arrependeu verdadeiramente, que ele teve oportunidades de mudar depois do que Deus tinha falado para ele. Deus ele adiou bastante essa condenação. Ele esperou, Deus esperava que ele fizesse alguma coisa, mas a impressão que dá é que ele largou de mão. Ele pensou assim: eu já estou condenado mesmo, isso já vai acontecer comigo, então eu não vou fazer mais nada. E aí a gente vê que a fidelidade de Eli era mediante ao medo, não tanto quanto de coração, porque se ele amasse verdadeiramente a obra de Deus, ele não permitiria que os filhos deles fizessem aquelas coisas horríveis, muitas vezes até dentro do templo, dentro de um lugar sagrado, e ele permitia que aquilo acontecesse. Então, no meio de todo esse drama familiar que a gente vê, tem o povo de Israel, né? E no capítulo aqui do livro fala que o povo de Israel, ele contou para o povo de Israel essa condenação que ele tinha recebido sobre ele, sobre sua família. E aí cita que ele contou isso na intenção de que diminuir a má influência que ele tinha com o povo. E eu acredito que sobre má influência quer dizer o mau testemunho, né? E aí eu fiquei pensando que, então, se ele falou para todo mundo o erro e os costumes dos filhos de Eli, da família de Eli, era uma coisa que todo mundo sabia. Então imagina o mau testemunho que essa família não dava quando era uma família de sacerdotes, quando todo mundo Eli era um líder espiritual. Então eles tinham muita má influência e mau testemunho, né? E por isso Deus não poderia permitir que aquilo acontecesse mais. Então, ele conta para o povo, só que o povo não se importa. Como os filhos de Eli, o povo foi pior depois do que ele contou. Eles se tornaram mais idólatras, os crimes deles pioraram. E eles... Então, Deus, no meio de todo esse caos, Deus precisa intervir. Ele não pode deixar que isso continue acontecendo. E mais pra frente a gente entende melhor, assim, eu fui refletindo e fui entendendo melhor também o porquê. Mas no meio disso, o povo de Israel, eles estavam em guerra com os filisteus. E essa guerra, eles foram sem pedir orientação divina, sem perguntar nada para Deus, eles resolveram entrar em guerra com o povo filisteu. E, obviamente, eles perderam, né? E 4.000 deles morreram, o que deixou todo mundo muito triste. É uma coisa muito triste, imagina, perder 4.000 pessoas, muita gente. Só que eles, ao invés deles procurarem se avaliar suas atitudes e tudo mais, eles não fizeram isso. Eles começaram a se perguntar por que Deus permitiu que os filisteus nos derrotassem, né? O que faltava para o povo de Israel era um pouquinho de simancol, de uma autoavaliação, uma autocrítica, de entender que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era consequência de um pecado, era consequência de atitudes que eles estavam tomando. Mas aí eles tiveram a brilhante ideia, né, de buscar a Arca da Aliança. Eles estavam num campo de batalha, num acampamento, e eles quiseram ir para Siló, buscar a Arca da Aliança e trazer para o acampamento deles. E, inclusive, quem trouxe essa Arca da Aliança foram os filhos de Eli, né? O que eles são um grande exemplo do que você não fazer. Eles foram buscar a Arca da Aliança, trouxeram, e mais uma vez eles fizeram isso sem nenhuma permissão, sem pedir orientação, nada, sem perguntar
nada para Deus, né? E, e eles tinham tanta certeza que a vitória era garantida que eles deram um grito de alegria, né? Porque eles estavam levando a arca, então com certeza aquilo faria com que eles ganhassem. Só que esse grito fez com que os filisteus ouvissem eles. E quando os filisteus souberam que eles estavam levando a arca, eles ficaram com muito medo. Por quê? Os filisteus, eles acreditavam que a Arca da Aliança era o próprio Deus dos israelitas. E eles também sabiam de toda a história do povo de Israel, eles sabiam do poder do Deus de Israel. Então, eles sabiam o que tinha acontecido no Egito e eles ficaram com muito medo, eles tinham muito medo. E aí que eu acho que Deus também interviu por causa disso, porque o que a gente entende aqui é que o povo de Israel era um povo famoso, era um povo conhecido, era um Deus conhecido, e eles estavam dando mau testemunho, eles estavam desonrando o nome de Deus, eles estavam verdadeiramente descumprindo com o mandamento, né, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles estavam tomando o nome de Deus em vão, fazendo com todo aquele mau testemunho, né, com o povo. Então, Deus, os filisteus escutam aquilo, que é do grito e tudo mais, e eles resolvem atacar. E dessa vez eles vão, assim, com muita fúria, com sangue nos olhos, como falam, porque eles estavam com muito medo. E aí o massacre é muito maior, né? Eles têm 30 mil mortos, o que é, assim, um absurdo. Muita gente morreu. Inclusive, os filhos de Eli morrem também nessa batalha. E o pior acontece, que é eles levarem a Arca da Aliança, né? Que no livro fala várias vezes que essa foi a maior tragédia, eles levarem a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança era a representação do Deus Altíssimo no meio do povo e agora estava nas mãos dos inimigos dele. E aí, onde está Eli no meio de tudo isso, né? Eli ficou muito preocupado quando soube que o pessoal levaria a Arca da Aliança, e a preocupação dele era completamente focada na Arca da Aliança. Ele tinha muito medo de perder a Arca da Aliança. Então a gente vê que ele sabia que poderia acontecer e, mais uma vez, ele não impediu. Ele deixou que levassem a Arca da Aliança, ele deixou que o povo fizesse o que eles quisessem fazer. E a preocupação dele era sobre a Arca da Aliança, então ele se sentava sempre do lado de fora do tabernáculo esperando que alguém chegasse, que alguém trouxesse alguma notícia, né, sobre a guerra para ele. E até que chegou até os ouvidos de Eli o que tinha acontecido. E no livro cita que sobre os filhos dele, ele até já esperava, ele conseguia suportar, né? Porque ele já tinha sido avisado, ele já sabia que aquilo poderia acontecer. Mas o que ele não suportou saber foi que a Arca da Aliança estava nas mãos dos inimigos deles. E isso fez com que ele não resistisse, né? Aí fala que ele caiu para trás, quebrou o pescoço, e o resto a gente já sabe o que acontece. Então, todo mundo tem esse fim triste, mas Deus, ele não desistiu 100% do povo de Israel, né? Ele usou esse momento triste de que a arca foi levada, que a presença de Deus não estava mais, a representação de Deus não estava mais no meio do povo, eles levaram, e Deus usou isso para mostrar também uma lição para os filisteus, né? E os filisteus, eles levam a arca para uma cidade de Asdod. Mas só uma reflexão que eu tinha esquecido sobre essa questão da Arca da Aliança, né? O povo de Israel, eles tinham a representação da presença de Deus. Eles tinham tudo, praticamente, para ganhar, para ter essa vitória. Mas a gente entende nesse livro, nesse capítulo, que não importa as tradições. Muitas vezes a gente fica confortável com o que a gente tem, confortável em fazer o básico, confortável em só ir na igreja, confortável em só fazer o certo. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava, eles tinham já a presença de Deus, eles tinham certeza daquilo, mas na verdade a Arca da Aliança, ela tinha as leis de Deus dentro dela, e isso representava Deus.
Mas o povo não seguia as leis de Deus, eles não se importavam, o que fez com que a Arca da Aliança se tornasse só mais um objeto, só mais uma caixa simples, ela não era mais a representação de Deus. E no livro fala que o povo de Israel tinha desprezo pela lei de Deus, e isso fez com que o Espírito de Deus se retirasse do meio do povo. O que é bem pesado, que a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa fazer mais, a gente não pode fazer as coisas só por fazer, só porque estamos acostumados, só porque a gente acha que é o certo da nossa cabeça. A gente precisa sempre estar pedindo orientação de Deus, sempre estar buscando fazer as coisas conforme o que Deus realmente quer que a gente faça. E o povo, essa adoração pela arca, como não era uma coisa verdadeira, como era só um costume, se transformou em falsidade e idolatria, porque não tinha significado nenhum. E Deus, ele não rejeitou os israelitas, como eu estava falando, né? E os filisteus, levam a arca para Asdod, e lá os filisteus, como eles achavam que a Arca da Aliança era o próprio Deus, né? Eles acreditavam que o poder da arca passaria para eles no momento que eles estivessem com a arca. E aí eles pensaram assim, somando o poder da Arca da Aliança, que a gente sabe que é muito poderosa, com o nosso Deus, a gente vai se tornar um povo indestrutível. E eles levaram essa Arca da Aliança, colocaram no templo do Deus deles, né? E colocaram a arca lá. Só que Deus, ele não permitiria isso, né? Então, logo Deus já se mostrou e quebrou a estátua do Deus deles, do Deus dos filisteus, o que deixou os filisteus muito assustados e tiraram a arca do templo deles, deixaram a arca sozinha num canto da cidade. Só que todo mundo daquela cidade começou a ter uma doença muito grave e eles não quiseram mais a arca lá e mandaram para uns outros povos, né? E aí começou a peregrinação dessa arca, passando assim por vários povos, e com ela ia junto às pragas também, né? Doenças, ratos que destruíam toda uma plantação e tudo mais. Então estava todo mundo já ciente do poder que tinha a arca, né? E o povo, a arca ficou durante 7 meses, ela ficou com os filisteus. E o interessante é que fala no livro que o povo de Israel não tentou recuperar a arca, eles simplesmente deixaram a arca com os filisteus e tudo mais. Então foram dois povos também principais, né, que a arca passou, o povo de Gate e o povo de Ecrom também. E aí, esses povos, vendo todas essas destruições que estavam acontecendo com o povo, eles pediram ajuda aos seus sábios, aos seus adivinhos, né? E esses sábios e esses adivinhos, eles falaram que era para devolver a arca, e não só devolver a arca, como dar uma oferta de ouro, uma oferta grande para o povo, né? E aí a gente vê que os sábios, eles sabiam também que a arca era poderosa, que a arca tinha um poder misterioso, só que eles não procuraram entender da onde vinha esse poder, quem era aquele Deus. Eles só mandaram devolver logo com medo. E o que mostra a submissão, mas essa não é a submissão que Deus quer, né? Deus quer que a gente se entregue a Ele por amor e não por medo. E os sábios e os outros povos ficaram com medo, e então eles bolaram um plano, né, para que fosse devolvida essa arca. Eles pensaram em fazer, essa é uma parte meio complicadinha de entender, mas eles bolaram um plano assim, que era ter colocariam a Arca da Aliança e as ofertas, né, os presentes de ouro, colocariam dentro de um carro, e esse carro seria puxado por 2 vacas que tinham filhos, que tinham filhotes. As vacas seriam amarradas no carro e os filhotes continuariam no curral. Porque, naturalmente, a vaca não ia querer sair de perto do seu filho, do seu filhote. Então, eles fizeram isso e soltaram as vacas, assim, numa estrada qualquer, sem guia nenhuma, para que elas tomassem o caminho que elas quisessem, se elas tomassem algum caminho. E eles disseram que se essa arca chegasse até o povo de Israel,
É porque tudo aquilo que estava acontecendo era por causa do Deus de Israel. E, resumindo, né, a arca chegou até o povo de Israel, mas antes ela passou pelo povo de Bet-Semes, né, que foi um povo que eles ficaram um tempo com a arca e abriram a arca porque eles ficaram curiosos em relação ao poder que a arca tinha. Eles abriram a arca e muitos morreram na mesma hora que eles abriram a arca, né? E então a arca chega, né, até o povo de Israel, e com isso o povo de Israel viu que Samuel, tudo que Samuel falou se cumpriu. E que ele era um profeta, então eles colocam Samuel, eles aceitam Samuel como um profeta, e aí começa o trabalho de Samuel, né? A tentar convencer o povo a se converter. Ele falava com que o povo, para que o povo jogasse todas as imagens que eles tinham dos deuses pagãos, que o povo ainda tinha, depois de tudo isso, o povo ainda tinha deuses pagãos com eles, e Samuel começou esse trabalho. E então o povo ele conseguiu, né? E o povo reuniu em uma assembleia. E nessa assembleia eles jejuaram, eles se arrependeram e também foi aí que eles constituíram Samuel como juiz do povo de Israel. Só que no meio dessa reunião, os filisteus souberam que essa reunião estava acontecendo nessa assembleia. E isso é engraçado, porque não tinha telefone, não tinha nada. Acho que o pessoal daquela época era bem fofoqueiro, porque eles já sabiam de tudo que acontecia, mesmo sem telefone, sem internet, sem nada. Mas eles souberam dessa assembleia e eles foram atrás, queriam fazer com que o povo de Israel ele se dispersasse, ele não queria que eles se reunissem. E quando o povo de Israel soube que os filisteus estavam chegando, eles ficaram desesperados. E eu entendo, eles perderam 34 mil pessoas para aquele povo, né? Eles ficaram com muito medo e pediram para que Samuel clamasse por eles. E Samuel clamou e eles oraram. E Deus, ele mandou uma tempestade, né? Enquanto a assembleia acontecia, Deus mandou uma tempestade que destruiu todo o exército filisteu. E com isso o povo de Israel entendeu que Deus tinha perdoado eles. E ali, depois disso, o povo de Israel finalmente viveram em paz, né, durante todo o governo de Samuel. E Samuel, para que não esquecessem aquilo, Samuel colocou uma pedra chamada Ebenezer e disse uma frase conhecida, né, de que até aqui nos ajudou o Senhor. E o que eu achei muito interessante assim nesse capítulo é que, primeira coisa, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas têm consequências. A gente, mesmo que nosso pecado seja algo pequeno, né, que é não criar o nosso filho direito, não criar o nosso filho como Deus quer, não dar orientações para eles, mas tudo tem uma consequência. Olha o que um simples erro, né, de um sacerdote levou toda uma nação. Mas também, ao mesmo tempo, que Deus, sim, mesmo que tudo isso aconteceu, essas tragédias, Deus era um Deus de muita misericórdia. Ele dava muita oportunidade, ele amava muito o seu povo, e tudo o que aconteceu foi apenas consequência que ele precisou intervir, porque o povo de Israel estava indo longe demais. Mas ele deu muita chance, muita misericórdia ele tinha, né, do povo. Então, é isso o capítulo de hoje. Muitíssimo obrigado, Larissa, essa descrição. Um capítulo realmente muito complexo, muitos detalhes, mas assim, algumas lições, e você descreveu muito bem esse capítulo. Parabéns pela sua inspiração. Obrigada. Foi muito bom assim, o resumo que você fez, a síntese que você fez. E quando você falava, eu estava refletindo aqui sobre as lições, né, que a gente pode extrair para a nossa vida hoje. Uma delas, assim, que me saltou aos olhos foi que Deus, ele se comunica com quem está disposto a se comunicar com ele, que está disposto a abrir o coração e ter um relacionamento. Acho que é uma palavra muito chave, né? Se
Você vê que sim. Eli ficou muito triste quando ele soube que Deus escolheu uma criança ao Ao invés invés dele, que já dele. era um homem adiantado em idade, já era, ou seja, a experiência de vida que ele acumulou durante a vida, naquele momento não serviu. Então, isso é uma Exatamente. grande lição para a gente. A qualidade da nossa comunicação com Deus, ela é muito importante, né? E aí, Deus, ele é longânimo, porque ele esperou, ele ajudou, mas a onisciência, esse é um ponto que eu acho fundamental. Tem certas coisas que a gente não compreende, porque a gente é finito, a gente é limitado. E Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o contexto. Quando você falou, olha, para a gente entender o capítulo 57, a gente tem que voltar um pouco. No 56, você contextualizou. E Sim. Deus, ele conhece o contexto desde o princípio até o fim. Então ele Uhum. sabe exatamente como é que é o coração do povo. O povo ele estava vivendo a religião extremamente ritual e não relacional, baseado no amor, como é o cristianismo, a proposta genuína, né? Então Sim. todas essas lições aí eu achei espetacular e a principal delas é que Deus ele está disposto a ter um relacionamento verdadeiro com qualquer um que abra seu coração e aceite a Deus como seu salvador pessoal. Acho que é a grande lição que fica para a gente desse capítulo 57, que, como você falou, Deus é justiça, mas a justiça Sim. dele também é baseada no amor. Ele Uhum. espera, ele é longânimo, ele é paciente, mas quando ele percebe que o contexto, que o futuro e o passado já estavam comprometidos, que a destruição talvez de almas seriam muito maior se ele permitisse que continuasse aquele reinado, mais pessoas iriam se perder. Então, ele permite que aquilo aconteça para deixar como exemplo, mas também para salvar outras vidas que a gente talvez nem esteja mencionando aqui, mas que foi beneficiado pelo fato de tudo isso ter acontecido. Né? Então, Com assim, a certeza. onisciência de Deus é complexa, gigantesca, e a gente tem que se curvar, porque nós somos meras criaturas que necessitadas do seu amor, da sua compreensão e da sua atuação na nossa vida a cada momento, né? Muito É. legal. Deus, ele esperou muito e mesmo depois do povo ter feito tudo, ter sido avisado e continuar no erro, Deus, ele perdoou eles e deu a vitória novamente, né? No livro fala que eles ganharam quando Deus destruiu os filisteus, foi no mesmo terreno que eles tinham perdido as 34 mil pessoas 20 anos atrás. Então, depois de tudo aquilo, Deus ainda deu a vitória que eles tanto queriam. Eles só precisavam ter uma lição e se converter de verdade, né? Deus, o povo de Israel precisava entender o que era, quem era o Deus deles, né? E o porquê de tudo aquilo acontecer, que é um Deus de amor e não um Deus só que você fica confortável e faz as coisas da sua cabeça, né? É Tem mais verdade. coisa. E assim, a arca, parecia que o povo estava tão equivocado que colocou toda a divindade naquela arca. E Sim, esqueceu que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele não está restrito naquela arca. Aquela arca era a representação do que Deus, de toda a misericórdia e o amor de Deus. Mas ela não era Deus. E as pessoas estavam acreditando que ali tinha um poder misterioso, que aquela arca limitava a Deus. Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. E a gente, nessa história, a gente compreende bem isso, né? eles estavam com os pensamentos dos povos pagãos, né? Eles estavam pensando exatamente igual todo mundo que vivia ao redor deles. Tanto é que fala que aquilo ali se tornou em idolatria. Idolatria. Eles só adoravam a arca do mesmo A jeito que os arca. outros povos adoravam suas imagens, né? Eles É não entendiam. verdade. Então Deus está em qualquer lugar. Você pode adorá-lo no interior da sua casa, no caminho para o trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você esteja. Essa é uma grande lição. E acima de tudo, o que Deus mais quer é ter uma amizade conosco, um relacionamento genuíno, para que Genuíno. a gente possa experimentar o melhor do cristianismo, que é Jesus, né? Tem até uma Sim. canção que fala disso, né? Se não existisse o céu, mesmo assim valeria a pena, porque nós teríamos Jesus, nós teríamos a amizade dele, a presença dele na nossa vida. Ou seja,
são tantas as lições que a gente poderia passar São aqui, ó, horas muito e tempo, horas né, falando. Larissa? Exatamente. É um Mas assim, capítulo eu bem fico grande. muito, muito agradecido e maravilhado também pela sua descrição, pela forma como você conduziu o capítulo, foi muito rica. Que Deus a abençoe e que Deus Obrigada. conceda a todos nós um ótimo dia. E eu gostaria de convidá-la mais uma vez para fazer a oração para a gente encerrar esse momento. Tá ok. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui estamos na sua presença, pedindo a sua companhia no restante desse dia e a sua proteção para todos que estão aqui nessa live, para que possamos ter um dia muito bom e que entender todas essas lições que o Senhor tem para nos dar com essas histórias. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém.